meus amores, bons dias! Olha nós aqui de novo e de volta, e agora para nossa aula de português. Então, hoje nós já fizemos leitura, já tivemos o nosso momento literário. No material de vocês tem um assunto muito interessante que é formação de palavras. Então, além dessas explicações rápidas que eu vou deixar aqui no canal, eu também vou enviar para vocês alguns vídeos que vão dar uma ampliada nisso. Faz-se necessário também que vocês leiam todos aqueles textos e aquelas explicações que tem lá no material. Eu vou mandar um mapa mental no grupo, daqueles que a Pro sempre envia para que vocês ou xeroquem, porque você pode xerocar, e você pode, à medida em que você for vendo o assunto, você pode ir acompanhando no mapa mental. Você pode fazer aquele mesmo mapa mental ou até ampliar aquele mapa mental, modificar alguma coisa e colocá-lo sempre visível. Ó, aqui no meu material, vocês podem observar que no meu cantinho de estudo, vocês podem observar que eu tenho esse muralzinho. Ele hoje está sem nada, mas é aqui que eu coloco tudo que eu preciso lembrar, inclusive as contas. Porque, estando visível, é mais fácil de eu memorizar. Então, o nosso material, no final, sempre tem os mapas, que é a sintetização do assunto. Então, quando eu estou sintetizando o assunto, automaticamente eu estou lendo, relendo, exatamente para que eu consiga fazer a síntese mesmo, para que eu consiga juntar bem ele sem perder detalhes. Então, o mapa mental é isso. Aquelas ligações mesmo entre o assunto, sem que eu perca detalhes. E na medida em que eu vou visualizando o meu mapa mental, eu vou memorizando e também eu vou lembrando, porque para eu unir aqueles pontos, eu fiz conexões, então eu vou relembrando aquelas conexões e automaticamente internalizando o assunto. É para não esquecer mesmo. Pois bem, vamos falar de formação de palavras. Então, como se formam as palavras? Nós já sabemos que tudo é nomeado. Tudo é nomeado porque a gente precisa dar nome às coisas para nos localizar e identificar cada coisa. Seja pessoa, enfim, seja lugar, tudo precisa ser nomeado. E aí, como é que acontece? Como é que existem essas palavras? Olha, a nossa língua mãe é o português. O português que foi trazido pelos nossos colonizadores de Portugal. Falamos o mesmo português que eles? Não, porque com o decorrer do tempo, a nossa língua ela foi se miscigenando, ela foi se unindo a outras línguas e o nosso português é diferente. Sendo que a gente pode conversar com o português e entendê-lo perfeitamente, tanto ele quanto ele conosco. Enfim, e se foi uma língua derivada do português, lembrem-se, ela é uma língua que veio muito, então uma boa parte do que nós falamos, apesar de ser do português de Portugal, lembrem-se sempre, é muito do grego e muito do latim. Então, as palavras elas foram se formando, então, a partir daí. Olha, cadê? Aqui. Olha, eu separei para vocês aqui uma palavrinha que eu inclusive utilizei em outra aula, por isso que eu fiz aqui esses dois rabisquinhos para outra palavra aqui não aparecer, porque já é de um outro assunto que a gente já viu e ampliaremos depois. Olha, eu separei aqui, por exemplo, a palavra café. Café. Olha, a palavra café. Quando eu falo na palavra café, quando eu falo na palavra café, ela praticamente é isso aqui, ó, caf. Aí, quando eu digo café, o radical da palavra, ou seja, o, a raiz da palavra é essa aqui, caf. Quando eu coloco aqui o café, que inclusive é com o acento, este E aqui, ele já é uma vogal temática, que vai acompanhar o CAF, que é o radical mesmo,
que é a raiz da palavra. Então, e uma boa parte dessas raízes das palavras que eu estou falando, elas são derivadas ou do latim ou do grego. Então, pronto. Caf. Tá aqui que é a bebidinha feita daquela frutinha do café. Pronto. O aqui vai ser a vogal temática, café, que na palavra vem sempre acentuado. Eu posso acrescentar um S aqui para indicar o plural. Aí o S seria uma unidade temática, uma unidade indicativa, unidade temática não, uma unidade indicativa do plural, cafés. E eu posso acrescentar o zinho, cafezinho. Esse zinho aqui, ele já é um sufixo, ou seja, aquele pedacinho que vem no final da palavra para indicar, nesse caso aqui, para indicar o diminutivo, para indicar que o café é pequeno. Ou em alguns casos, nesse caso aqui, esse diminutivo aqui também poderia ser, além de que o café é um cafezinho pequenininho, poderia também ser poderia também de uma certa forma ele ser um indicativo de café gostoso, além do diminutivo. Cafezinho, ou de café feito por alguém que a gente gosta. Mas a gente não vai, não vamos nesse momento para essa ampliação psicológica, digamos assim. Vamos ficar mesmo na morfologia. Então vamos lá. As palavras, elas se formam, no nosso caso, da nossa língua mãe, que é o português. As nossas palavras, uma boa quantidade de palavras da língua portuguesa, elas são derivadas ou do grego ou do latim. E aí, essas palavras, a partir de uma palavra, outras palavras são formadas. Citei aqui o exemplo do café. Então, ó, o radical aqui, caf. Quando eu junto aqui ao que é a vogal temática café, poderia acrescentar o S aqui. Então, veja, a palavra vai se formando e se ampliando. Eu poderia acrescentar o S aqui, que aí seria uma unidade indicativa de plural. Esse S, ele já ia indicar que é mais de um café, tudo partindo aqui, ó, deste radicalzinho caf. E poderia aumentar aqui o zinho, ou poderia aumentar o zão também, né, para ser um café grande. Então, o meu cafezinho, então esse zinho aqui já é um sufixo. Eu posso indicar que, eu posso dar também como exemplo para esta formação de palavras, no caso aqui, ó, a palavra menino, por exemplo, olha. Vejam. O radical, ou seja, a raiz, a derivação, a palavra que não muda nunca de menino, é essa aqui, ó, menino. Aí, menino, aí no caso desse ó aqui já seria a vogal temática, que poderia também mudar para o A e ser menina. Nesse caso aí, a vogal temática já ia variar de acordo com o gênero, macho ou fêmea. Então, ó, menino ou menina. E aí, olha, eu poderia usar outros sufixos aqui, ó. O ada, meninada, ote, meninote. Poderia usar o inho, menininho, que o ote também indica diminutivo, viu? Então, o diminutivo, ele não vai se utilizar apenas do inho ou do zinho, não. Tem outros sufixos que vão indicar diminutivo, como no caso aqui o ote, meninote, menino pequeno. Olha, isse, meninice. Então, tudo partindo de menin, que é o radical. Então, a palavra inicial, a palavra primitiva, esta aqui, a partir, menin, que é o radical. E aí, ó, a partir dela, eu vou formando outras palavras. Menino, masculino, menina, feminino, meninada, uma quantidade de meninos, né? Meninote, menininho, meninice e assim por diante. Poderia dar como um outro exemplo aqui
A palavra feliz, que na verdade ela se resume a esse radical aqui. Tudo parte deste radical aqui. Feliz, feliz. Aí, olha, quando eu acrescento aqui a consoante, que aí no caso vai ser a unidade, a consoante temática, aí já vem para o feliz, felicidade, felicitação ou felicitações. E isso aqui eu estou falando de sufixo, mas eu posso incluir nessa palavra também prefixo, que é o pedacinho que vai vir antes da raiz, antes do radical. Então, eu vou formar palavras desta forma. Eu vou observar a palavra que é a raiz, que é o radical, que é o primitivo, a primeirinha de todas, e partindo delas, eu vou formando outras palavras. Mais adiante, a gente vai perceber que essas palavras podem ser formadas por derivação, essas palavras podem ser formadas por aglutinação, quando vão juntar duas palavras, e assim sucessivamente. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, nesse momento, a gente vai se prender mais especificamente a isso. É aí onde eu estou dizendo que, além desse meu vídeo explicativo aqui, você terá outros vídeos que vão dar uma outra visão deste assunto e também uma ampliação. E mais adiante a gente vai vendo, mas precisamos nos ater a isso para que na hora em que formos ampliar ou irmos para uma explicação mais adiantada, digamos assim, você já está com este assunto aqui garantido para não ter nenhuma dificuldade. Então, olha, uma outra palavra aqui que eu posso dar de exemplo para vocês, ó, o contente. Veja, o radical tá aqui, ó, que é o que não muda, é exatamente a raiz, é o que não vai mudar. Então, a partir dele, eu formo outras palavras. Então, veja, acrescento aqui a minha vogal temática é contente. Posso aqui, ó, acrescentar o amento e vai para contentamento. Posso acrescentar o ação e vai para contentação. E eu posso também, isso tudo aqui sendo sufixo, ou seja, o que vem depois da raiz, do radical. E o prefixo, o que vem antes. Então, ó, eu posso também, ó, acrescentar o descontente. E essa palavra, ela tanto pode ter o prefixo, olha, veja, quando eu falo aqui no Z, quando eu falo aqui no E, eles não são sufixo, eles vão ser ou vogal ou consoante, que vai ser parte desta raiz, viu? O que vai ser o sufixo seria isso aqui, ó, a cidade, a citação ou citações, o amento, o ação. E aí, isso seriam os sufixos, é o que vai vir depois da raiz, depois do radical. E aí, no caso aqui do descontente, e aí veja, essa palavra ela pode ser formada só pela sua raiz, feliz, contente, ela pode ser formada pela sua raiz e pelo seu radical, ou pela sua raiz, e um prefixo, como o descontente, e ela pode ser formada pela sua raiz e um sufixo, como no caso do descontentamento, e ela pode ser formada pelos dois, tanto pelo prefixo, ela pode ser formada pelos dois, tanto pelo prefixo como pelo sufixo, ó, descontentamento, infelicidade. Então, vejam, a raiz, essa não vai mudar, é o radical, não vai mudar, vai ser sempre esse. E aí, como eu falei para vocês, no caso do nosso português, uma boa parte desses radicais, eles são gregos ou latins. E aí, ela vai vir com um prefixo antes, ou um sufixo depois, ou ambos. Então, até aí, facinho, não tem como a gente errar. Vejam esse vídeo. Se você já pegou ele do final, por favor, volte, vá ao início, veja o vídeo por completo. Se precisar, reveja.
No livro de vocês, vocês vão encontrar outras explicações. Gente, a minha cachorra tá aqui querendo puxar a minha saia. Assim fica ruim, né, colega? Então, vocês vão ver outras explicações. Não vou cortar isso do vídeo, vai junto. Vocês vão ver outras orientações. Eu vou enviar, como eu falei para vocês, o mapa mental. Na próxima aula, eu posso mandar também uma apostila para ficar tudo muito mais explicado. E vocês vão ver os outros vídeos também. Então, não vai ter como errar na atividade de hoje. Meus amores, sempre um prazer estar com vocês. Grande beijo e a gente se vê.